Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 8, a ser ministrada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, no município de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte, na República Federativa do Brasil, no continente sul-americano, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Assunto da lição: ética cristã e sexualidade. Texto áureo: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Verdade prática: a sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 até o versículo 16. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Mas não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficassem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em morar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? É preciso compreender pela fé e pelo conhecimento o plano de Deus no que se trata de sexualidade. Quando vamos falar de sexualidade, de ética cristã e sexualidade, temos que, em primeiro lugar, observar que o tema desta mensagem
é um tema duplo: ética cristã e sexualidade. E falando de ética cristã, a ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. E o fundamento moral da ética cristã são as Escrituras Sagradas. Por isso, sua natureza não se altera nem se relativiza. Deste modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. E os princípios da ética cristã mostram que o Deus Trino é santo e imutável. Ele, Deus, se revelou nas Escrituras e por isso a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Nesse aspecto, os princípios éticos cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis e divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são universais. Assim, os padrões éticos cristãos não podem ser relativizados. E, por isso, declarou Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Logo, é preciso manter a sua fé em tudo quanto Deus ensinou na sua palavra. Então, ética cristã são os ensinamentos dos 10 mandamentos, os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos evangelhos, os ensinamentos das epístolas paulinas e os ensinamentos das epístolas gerais, escritas por Tiago, por Pedro, por João e por Judas. Logo, é preciso manter firme o propósito na ética cristã. E quando se trata de sexualidade, temos a seguinte analisação para o nosso entendimento. Se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada na sociedade pós-moderna, por outro lado, alguns cristãos insistem em tratar o assunto como tabu, embora o tema possa trazer desconforto para alguns. A sexualidade humana não pode ser subestimada. Por isso, analisaremos esta mensagem, este tema, o conceito da sexualidade, o propósito do sexo segundo as Escrituras e o casamento como o parâmetro para o sexo. Sexualidade, ela tem os seus conceitos, e ela tem as suas perspectivas bíblicas também. No que se trata, o sexo e a sexualidade possuem conceitos próprios, pois ambos constituem atos da criação divina. No tocante ao conceito de sexualidade e sexo, a biologia define sexo como conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. O sexo é um organismo e é definido pelos gametas que produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino produz gametas conhecidos como espermatozoides e o sexo feminino produz gametas chamados de óvulos. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou à prática de atividades sexuais. Já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos
que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie. O sexo, na verdade, foi criado por Deus. No ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes. Macho e fêmea os criou. Portanto, o sexo faz parte da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. Homens e mulheres, por exemplo, possuem órgãos sexuais distintos que os diferenciam sexualmente. Sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente. As Escrituras ensinam que, ao término da criação, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Desse modo, o sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido, jamais. Tudo o que Deus fez é bom. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito, de como é usado pelas pessoas. A sexualidade, na verdade, é criação divina também. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina concedida ao próprio casal, bem como às gerações futuras. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Sempre fez parte da criação original de Deus a união sexual entre o homem e a sua mulher, formando assim ambos uma só carne. O livro poético de Cantares ali exalta a sexualidade e o amor entre o marido e a sua esposa. Portanto, não é correto demonizar o desejo e a satisfação sexual, assim como o sexo. A sexualidade também não é má e nem pecaminosa. O pecado está na depravação sexual, que contraria os princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Para o crente, conceito e perspectivas a respeito da sexualidade devem ser definidos especificamente pelas Escrituras Sagradas. O cristianismo, por exemplo, não está só quando coloca implicações religiosas no sexo. No mundo antigo, a prostituição religiosa celebrava a fertilidade da natureza. No outro extremo, o celibato ainda é adotado como vocação religiosa, mas pertinente ao sexo é o rito da circuncisão no Antigo Testamento, adotado como sinal de que a aliança de Deus estava sobre Israel, os filhos de Abraão, de geração em geração. Os propósitos ou os próprios órgãos genitais deviam ser uma lembrança permanente de que a sexualidade é concedida pelo Senhor e que somos responsáveis perante Ele pelo uso do sexo. A união sexual e a reprodução fazem parte da criação e foi ordenada por Deus desde o princípio pela instituição do casamento. O sexo não pode ser retirado desse contexto
e tratado de fora meramente biológica, pelo contrário, ou psicológica, como ocorre na sociedade contemporânea. Seu principal significado não deve ser encontrado em si mesmo, no ato, na experiência, ou mesmo em suas consequências sociais, como em qualquer coisa vista teisticamente. Seu significado principal deve ser encontrado em relação a Deus e seus propósitos. O propósito do sexo, segundo as Escrituras, é muito claro para nós. A multiplicação da espécie humana está dentro deste propósito. A finalidade primordial do ato sexual refere-se à procriação. Deus abençoou o primeiro casal e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, tal como o Criador ordenara a procriação dos animais, também ordenou a reprodução do gênero humano. Neste ato, Deus concedeu ao ser humano os meios para se multiplicar, assegurando-lhe a dádiva da fertilidade. Depois da queda do homem no Éden, no jardim do Éden, e a consequente corrupção geral, o Altíssimo, ele enviou o dilúvio como juízo para eliminar o gênero humano, exceto Noé e sua família. Passado o dilúvio, Noé recebeu a mesma ordem recebida por Adão, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra que outrora fora despovoada, agora deveria ser repovoada por Noé, a fim de dar continuidade aos desígnios divinos. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre o marido e sua mulher. A satisfação e o prazer conjugal estão dentro deste propósito divino para o sexo. Nas Escrituras, por muito tempo, ensinou-se que a procriação era o único propósito da relação sexual. O Concílio de Trento, em 1545 a 1563, disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu o sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum quaresmal, como um grande equívoco. Não obstante, por exemplo, a Bíblia também se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre o marido e a sua mulher. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Está escrito em Provérbios capítulo 5 e versículo 18 e 19. E ainda goza a vida com a mulher que amas. Assim, em união conjugal, como também ensina o Novo Testamento, o homem e a sua mulher devem buscar a satisfação sexual. O correto uso do corpo deve ser observado nesta primícia do propósito do sexo segundo as Escrituras. No ato sexual ocorre a fusão de corpos. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os
torna uma só pessoa. Como os nossos corpos são membros de Cristo e templo do Espírito Santo, as Escrituras proíbem o uso do corpo para práticas sexuais ilícitas. São condenadas, dentre outras, as relações incestuosas, o coito com animais, o adultério, a sexualidade, a homossexualidade. O corpo não pode servir à promiscuidade, pelo contrário, mas deve glorificar a Deus, o nosso Pai. Logo, segundo as Escrituras, o propósito do sexo é a multiplicação da espécie, a satisfação e o prazer conjugal e o correto uso do corpo. Quando se trata de servir melhor ao Senhor nosso Deus, é preciso o homem levar a sério a ética cristã, os ensinamentos da Bíblia Sagrada, porque Deus criou, por exemplo, o sexo. Essa pergunta fica na cabeça de muita gente, ainda perguntando por que Deus criou o sexo. A Bíblia nos dá 3 razões específicas para a existência do sexo, porque Deus foi tão sublime em criar o sexo. O primeiro é porque Deus criou o sexo para que houvesse a procriação. Provavelmente, você, meu irmão, já conhece a primeira razão porque Deus criou o sexo, chama-se procriação. Em Gênesis capítulo 1 e versículo 28, Deus revelou a Adão e a Eva o seu propósito para o sexo, quando disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Deus nos deu uma capacidade de criar vida semelhante a dele por meio do ato sexual. O início deste versículo nos conta que Deus pretendia que os resultados do sexo fossem uma bênção por toda a nossa vida. Um outro propósito é porque Deus criou o sexo, é por causa da unidade. Como seres humanos, somos dotados de um profundo desejo por intimidade. Ansiamos por nos unir a outros seres humanos e a Deus. O Senhor nos criou com esse desejo. Por parte do nosso projeto para o sexo, inclui satisfazer essa necessidade de relacionar-se de modo pessoal. Está provado cientificamente que o sexo cria um laço entre 2 pessoas, mas os níveis mais profundos de união e intimidades só podem ser atingidos com a busca pelo plano de Deus para o sexo, conforme está em Gênesis capítulo 2 e versículo 24, diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Essa passagem da Bíblia fala sobre o vínculo entre marido e mulher, fortalecendo-se a ponto de eles se tornarem uma só carne no Senhor. O escritor de Gênesis sabia intuitivamente o que a ciência confirmou há pouco tempo. Pesquisadores descobriram um hormônio chamado ocitocina, ou hormônio do amor. A ocitocina é uma substância química que o nosso cérebro libera durante o sexo e a atividade que precede o ato. Quando essa substância é liberada, produz sentimentos de empatia,
confiança e profunda afeição. Cada vez que você faz sexo, seu corpo sofre uma reação química que lhe diz para apegar-se. Deus criou os meios para satisfazer nosso desejo por intimidade em um nível biológico. Logo, é preciso entender que o sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os torna uma só pessoa. O terceiro ponto, porque Deus criou o sexo, é referente à recriação. Uma das razões porque Deus criou o sexo foi para o nosso prazer. Vemos isso claramente em Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como a cerva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo tempo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Que maravilha, que beleza, que glória, que honra, que privilégio, que mandamento, meus amados irmãos. Essa passagem fala de um marido sendo satisfeito pelo corpo de sua esposa. O texto original pode ser lido como que você fique inebriado pelo sexo com ela. Deus planejou o sexo para ser divertido e prazeroso. Está claro que Deus criou o sexo para o nosso benefício e para a sua glória. Quando se desfruta o sexo de acordo com o plano divino, o resultado é maravilhoso, o resultado é benéfico, o resultado é abençoador. Quando saímos dos limites estabelecidos por Deus para a nossa vida sexual, o prazer diminui, a intimidade é rebaixada e as bênçãos que Deus planejou como resultado de nossos encontros sexuais podem até se deteriorar. No entanto, aquele que obedece à palavra de Deus, Deus abençoa rica e poderosamente. O casamento, como limite e ético para o sexo, deve ser levado em consideração, porque o casamento é o limite, é o legítimo limite ético dos impulsos sexuais que podem ser satisfeitos sem que se incorra em atos pecaminosos. Tem que haver a prevenção contra a fornicação. A fornicação está relacionada ao contato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, não casadas. Para prevenir este pecado, o apóstolo Paulo orienta os cristãos a se casarem por causa da prostituição ou fornicação. Cada um tenha a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido. Os ensinos do apóstolo São Paulo, eles ratificam o propósito divino do casamento, ou seja, um homem para cada mulher. Este princípio também foi defendido por Jesus, dizendo: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mateus capítulo 19 e versículo 5. Deste modo, a legitimidade cristã para a satisfação dos apetites sexuais entre um homem e uma mulher restringe-se ao casamento monogâmico heterossexual. Conforme temos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, toda prática sexual realizada fora destes moldes constituídos
por Deus em sexo ilícitos, então não poderão ser aprovados. Só são aprovados dentro dos moldes espirituais e bíblicos de Deus. O casamento e o leito sem mácula deve ser levado em observação. As Escrituras ensinam que o casamento é digno de honra e que a união conjugal deve ser respeitada por todos. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. Quem o desonrar não escapará do juízo divino. Aqui, a desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, com ênfase nos casos de relações extrasexuais. Inclui também as relações conjugais resultantes de divórcios e de segundo casamentos antibíblicos, embora muitas vezes os imorais escapem da reprovação humana, não poderão fugir da ira divina. A praxe da sociedade e a condescendência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. O casamento foi instituído por Deus como limite para o sexo. Logo, a intimidade sexual é limitada ao matrimônio. Somente nesta condição ela é aceita e abençoada por Deus. Mediante o casamento, marido e mulher tornam-se uma só carne, segundo a vontade de Deus. Os prazeres físicos e emocionais normais decorrentes do relacionamento conjugal fiel são ordenados por Deus e por Ele honrados. O adultério, a fornicação, o homossexualismo, os desejos impuros e as paixões degradantes são pecados graves aos olhos de Deus por serem transgressões da lei do amor e profanação do relacionamento conjugal. Tais pecados são severamente condenados nas Escrituras e colocam o culpado fora do reino de Deus. Imoralidade e a impureza sexual não somente inclui o ato sexual ilícito, mas também qualquer prática sexual contra outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Portanto, o sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso e nem como mero elemento de procriação ou fonte de prazer. Cabe aos cristãos cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade. O desvirtuamento desse padrão implicará punição aos que praticam a imoralidade. Portanto, vivamos para a glória de Deus, em o nome de Jesus, sabendo que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Amém. Meu amado, participe da escola bíblica dominical todos os domingos em sua igreja, no horário em que ela estipula, para que você aprenda a palavra de Deus. Leia a Bíblia para ser salvo. Pratique a Bíblia para ser santo. E creia na Bíblia para ser salvo em nome de Jesus. Amém.